A justificativa oficial do STF é que eles esperaram, demorou esses 22 dias até para poder fazer audiência de custódia, porque era muita gente. Mas a gente prova que é mentira, porque o ministro mandou esperar a soltura, ou seja, mandou esperar a audiência de custódia para que a equipe do TSE fizessem essas buscas informais. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. David, você pode dar para mim, na sua opinião, os 3 exemplos mais chocantes disso que o Eli acabou de descrever? Sim, talvez o que me chamou mais nossa atenção no início foi o caso do Ademir Pinto. Ele é um vendedor ambulante, não é bolsonarista, chegou em Brasília no final do dia 8, ou seja, não participou dos atos do 8 de janeiro. Ele foi até o QG, localizado em Brasília, que o pessoal estava acampado lá há meses, protestando pacificamente. Inclusive o próprio Exército tinha emitido uma declaração de que eles estavam lá exercendo o seu direito à manifestação, eles estavam exercendo o seu direito à liberdade de expressão. E ele chegou lá para vender roupas. Ele é vendedor ambulante, tinha várias camisetas, conseguiu um dinheirinho, né, para conseguir pagar as contas dele. Só que naquela noite a polícia já tinha cercado o acampamento por ordem do Alexandre de Moraes para prender essas pessoas. As pessoas não sabiam, elas acreditavam que o exército estava fazendo a segurança delas ali, mas na verdade eles estavam impedindo qualquer pessoa de fugir. Eles queriam pegar todo mundo. Qualquer pessoa que estivesse passando por ali estava dentro daquele cerco inevitável, inexorável. E no dia seguinte, na manhã do dia 9, eles enganaram essas pessoas dizendo para eles entrarem em ônibus e seriam enviados para casa, para a rodoviária, para irem para casa. Mas na verdade, eles foram enganados e enviados todos para a prisão. Para mim, eu acredito que o dia 9 de janeiro é ainda pior que o 8. O 8 já é horrível, né? Pessoas sendo acusadas de golpes de Estado, senhoras de idade, doentes, moradores de rua, sendo acusados de tentativa de golpe de Estado, atentado violento, entre outras coisas. Utilização de armas, né? O pessoal estava com um estilingue de bala de gude, né? A maioria nem cometeu atos de vandalismo e sendo condenado a 17 anos até de prisão. Coisa que nem assassinos muitas vezes recebem uma condenação tão pesada. E a gente percebe que no dia 9 de janeiro, eu acredito que é pior ainda, por mais que eles não tenham recebido penas tão altas quanto o 8 de janeiro, são pessoas que não fizeram e não participaram de absolutamente nada. E em muitos casos, pessoas que ficaram até 11 meses na prisão, que é o caso do seu Ademir. O caso 11 meses na prisão? Com base em nada, né? Com base em Claudio Miro, que foi 11 meses, o Ademir foram alguns meses, mas o Ademir Domingos Pinto da Silva usa uma tornozeleira eletrônica hoje. Isso. Aí ficou um ano com a tornozeleira, né, Li? Exatamente. Ele continua e foi negado o recurso recente do ano passado. Conta sobre o caso do Claudio Miro. Antes de falar do Claudio Miro, o que o David esqueceu de falar do Ademir Domingos é que qual é o conteúdo da certidão positiva, né? Primeiro, que a defesa jamais viu esse documento gerado lá dentro do TSE. Essa questão desculpa te interromper, Eli, por uma questão de esclarecimento para a audiência, essa questão da certidão positiva, né? Até quero que vocês esclareçam quem é essa personagem, Cristina Kussahara. E eu não estou inventando o nome dela efetivamente é Cristina Kussahara, não é uma pegadinha. Porque ela foi uma responsável por pedir ao TSE e ao Talhaferro que separassem as pessoas detidas, que deveriam ficar presas e quem deveria ficar solto depois desse episódio que o David descreveu agora no 8 e 9 de janeiro. Né? E ao que parece, sim, se a pessoa recebesse uma certidão positiva, ela era tratada já como culpada e seria presa.
e se recebesse essa certidão negativa, apesar de não garantir, né, possibilitaria que a pessoa fosse solta. Exato. Isso é interessante explicar isso para a população, como é que funcionava isso, quais eram os critérios para decidir se a pessoa ficava ou não presa. O caso notório que vocês estavam falando do Ademir Domingos Pinto da Silva, esse preso por fazer postagens do Lula e o PT em 2018. Explica esse caso para a população, que esse é um pouco do cerne, né? É um pouco do ponto central chocante dessa reportagem da Vaza Toda. Perfeito. Após os atos do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador do Distrito Federal e, na mesma ordem, ele ordenou que o Eduardo Talhaferro, então chefe do setor de contra a desinformação do TSE, realizasse uma investigação das pessoas presas, utilizando e incluiu que ele pudesse utilizar o sistema interno do TSE sem especificar o que era. Na sequência, então, foi criado um grupo de WhatsApp pela Cristina Yukiko Kusahara, que é chefe de gabinete do Alexandre de Moraes no STF. Pelo menos ela é o braço direito do Alexandre de Moraes e até hoje permaneceu incólume. Inclusive, a primeira vez que as pessoas viram a face dessa pessoa foi através da nossa reportagem, né? Nós incluímos lá no relatório, nas conversas. E a Cristina, ela é uma pessoa totalmente leal ao Alexandre de Moraes e, segundo fontes, vive 100% em relação a ele, apesar de ser uma servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fala, pessoal! Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Paulo, concursada em São Paulo, ela foi cedida ao STF. Ela tem atuado lado a lado com Alexandre de Moraes, pelo menos desde os inquéritos, o início. Então, o inquérito das fake news. Então, o início da juristocracia no Brasil tem uma dessas faces é Cristina Yukiko Kusahara. Ela atuou como chefe de gabinete do Moraes, organizando o início do inquérito das fake news. Como todo mundo sabe, que foi entregue nas mãos de Moraes por Dias Toffoli, e é um inquérito que até hoje segue em sigilo, perseguindo, na sua maior parte, personalidades de direita. Você quer continuar, então, a partir do esclarecimento de quem é a Yukiko Kusahara, o que foram essas certidões positivas e negativas? Porque eu acho que não ficou claro para o público isso, né? O público está entendendo ainda, muita gente não leu a reportagem, então estou tentando explicar aqui de forma um pouco didática, né? Que as pessoas foram presas todas, cercadas pelo Exército, emboscadas pelo Exército Brasileiro, em 8 e 9 de janeiro. Depois foram todas presas de forma completamente arbitrária, pessoas presas e enviadas a um campo de concentração de forma arbitrária, e a partir daí essa polícia secreta informal do Alexandre começou a selecionar quem seria preso e quem poderia ser solto com base em certidões, obtendo dados da utilização das redes sociais dessas pessoas, se elas eram apoiadoras do Bolsonaro ou contra o Lula ou coisa do tipo, e isso gerou certidões positivas que manteriam a pessoa presa, ou certidões negativas que dariam a possibilidade das pessoas serem soltas, isso ali numa orquestração por ordem do Alexandre de Moraes, entre a Cristina Yukiko Kusahara e o Eduardo Talhaferro. Tá correto esse resumo, mais ou menos, da história? Está correto. O que eu acho importante esclarecer é que já estavam detidos, né, detenção em flagrante, por estarem lá, né, embora o próprio Exército tenha dito sobre o 9 de janeiro que as pessoas tinham liberdade de expressão de estar lá. Então era decisão, processo decisório no contexto das audiências de custódia, tá, presididos ali pelos juízes auxiliares ao Alexandre, como o Ayrton Vieira, e era conversão de detenções em prisão preventiva. Então é isso que está sendo decidido ali. Então, então você tinha a face pública e a face oculta desse processo decisório. A face pública era
audiência de custódia, que é uma obrigação legal. Tem até, embora o prazo tenha sido rompido também, porque o máximo é 24 horas e demorou ali uns 22 dias para fazer todo mundo. E, enfim, então já tinha ilegalidades. E a face oculta é essa produção de certidões. Então, o que é uma certidão? Um funcionário público emite para você quando quer certificar de alguma coisa, se você tem dívidas ou não tem dívidas, se você prestou serviço militar ou não prestou, então se você recebe um certificado ou uma certidão. Então eles estão ali certificando alguma coisa, e ficou na minha memória a reação de um advogado, a nossa reportagem, o que eles estavam certificando exatamente? Aí é algo vago porque não podiam dizer, estamos nos certificando de que essas pessoas são bolsonaristas. Estamos nos certificando de que elas têm esse lado político. Então, eu tenho aqui até aberto no meu computador o modelo mandado pela Cristina e o Kiko Kuzahara para o grupo. Tá? Então, foi o próprio Tagliaferro que pediu, isso era à tarde do dia 13 de janeiro, quando o grupo estava recém-aberto, ele falou, você quer certidões? Me manda o modelo, então, de como você quer elas. Então, no topo está PET 10820, audiência, que é o inquérito lá, como é que chama, David? PET é a petição, né? Isso, ela é um apenso, né? Um apenso no processo. Existe toda uma estratégia por trás disso, mas a gente pode falar isso em outra ocasião, em mais detalhes. A PET é uma gambiarra jurídica do Alexandre para incluir tudo debaixo do mesmo inquérito e continuar ele como juiz. Né? É um subinquérito dentro do inquérito dele mesmo, que é uma gambiarra jurídica para que ele tenha controle absoluto sobre tudo. Obrigado. Ela pede ocorrência sobre o custodiado. Tá. Isso. Exato. Então eles começaram a triar as pessoas que já estavam presas pelo 8 de janeiro e pelo 9 de janeiro. Como eu disse, muitas pessoas apenas porque estavam no lugar errado, na hora errada. E, segundo o Kiko, a Cristina, em tese, o que seria feito é soltar todo mundo. Então eles dizem lá, olha, nós vamos soltar todo mundo, mas para poder soltar a gente quer ver as redes sociais. A justificativa oficial do STF é que eles esperaram, demorou esses 22 dias até para poder fazer a audiência de custódia, porque era muita gente. Mas a gente prova que é mentira, porque o ministro mandou esperar a soltura, ou seja, mandou esperar a audiência de custódia para que a equipe do TSE fizessem essas buscas informais por dados das redes sociais dessas pessoas. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.